the wonderful Wizard of Oz. We hear he is a Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever, oh, ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. E aí, galera do Artifoco! Ué, você tá acabando com o meu momento. Mas é o nosso momento que a gente apresenta o programa? Não, mas eu não tô apresentando, eu tô cantando, não tá vendo? Ah, então é pra cantar! Não. Bora apresentar, né? Então, gente, hoje no programa Arte em Foco, a gente vai falar sobre um dos maiores clássicos do cinema. E do teatro. E do teatro, que é também um dos maiores sucessos da Broadway e que já atravessou várias e várias gerações. E aqui no Brasil ganhou a versão de Charles Mille e Cláudio Botelho, e que tá em cartaz aqui no Rio de Janeiro. E hoje, no programa, nós vamos entrevistar o ator Pierre Baitelli, que vai falar um pouco sobre a sua carreira e sobre o seu personagem nesse musical. Vamos ver? Milhões de explicações, a todos eu darei. Frente, verso, trás pra frente, eu sempre sei. Falou assim. Agora é lei. Bem, gente, nós estamos aqui com o Pierre Baitelli, um ator desse grande espetáculo que está aqui em cartaz no Rio de Janeiro. E ele vai falar um pouco do personagem dele, o Espantalho, que é um dos melhores amigos da Dorothy. Então, Pierre, me fala um pouco da construção desse seu personagem, que a gente percebe que tem um trabalho muito bom com a coisa do corpo, coisa corporal. Fala um pouco como foi essa construção do Espantalho. Então, quando eu fui fazer o teste pro musical, eu já quis me preocupar um pouco com essa questão, porque é muito óbvio que isso faria uma parte grande, né, do que eu teria que construir para fazer esse personagem. Então já meio que fui pensando em como seria esse corpo dessa figura que não tem carne, não tem osso, né? Ele é um bicho de palha, ele não tem estrutura física humana. Então eu fui pensando mesmo nessa malemolência que ele poderia ter e nessa falta de noção de espaço que ele tem. Por exemplo, ele acha que ele ocupa um espaço menor do que ele ocupa, então às vezes ele quase dá na cara da Dorothy quando vai falar alguma coisa, e essa inconstância na perna dele, que ele não tem, ele tem muita flexibilidade, mas não tem sustentação, não tem firmeza no corpo. Foi uma coisa que você pensou desde o teste, então? Foi uma coisa que eu já fui pro teste propondo, assim. É uma coisa muito básica, né, mas só para mostrar que eu tinha essa preocupação com a questão corporal dele. Você tem a gente percebe que você tem esse cuidado com a construção corporal quase em todos os seus personagens, praticamente todos. E o Espantalho, ele pede essa atenção maior mesmo, né? Então me fala, além dessa coisa do corpo, e se foi realmente isso, qual foi a maior dificuldade na construção do Espantalho? Foi o corpo mesmo ou alguma outra coisa? Olha, a maior dificuldade de construção, assim, existem muitas dificuldades, são várias, né? Mas assim, o corpo é difícil até hoje, porque exige muito fisicamente. Então, assim, não é um espetáculo que eu criei a partitura corporal do Espantalho e que eu repito aqui todo dia e é super fácil pra mim. Eu saio muito cansado, porque eu fico às 3 horas do espetáculo com a perna para um lado, o joelho para o outro, a bacia para o outro, o ombro assim, a cabeça assim, o braço assim e o outro assim. Então, assim, chega no final eu tô moído, eu tô cheio de problema no joelho, na coluna, não sei aonde. Então, isso vai ser sempre uma dificuldade. Agora, na construção mesmo, o que eu tive mais dificuldade foi com a fala dele, porque eu não sabia como esse Espantalho falava. E eu estava falando de uma forma que não estava encaixando, que não combinava. Aí um dia o Cláudio Botelho virou para mim e falou: "Você está muito shakespeariano, fala mais normalmente, fala mais..." Eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar em uma forma de falar diferente, mas eu não queria que fosse um sotaque, por ele ser do campo, né, tá lá pregado no milharal, não ser um mineirinho que fala uai, sou, essa coisa. Eu não queria que fosse isso, porque eu acho que poderia ficar chato. Então eu comecei a pensar em como a boca dele poderia funcionar e o que isso poderia causar na fala dele. Então acho que mais uma vez volta pro corpo,
que é por onde eu geralmente busco a coisa. Então eu comecei a pensar meio que no maxilar meio pendente, e aí o maxilar dava meio que o jeito dela falar assim, ó. Então acaba que as pessoas falam que é meio aminerado e tal, mas veio pela questão da boca, assim, de como não foi pensado nisso, assim. Engraçado que ficou uma identidade bem particular, bem sua, você conseguiu estampar o seu espantalho, já que é um personagem tão montado, né, tantos anos, enfim, é bem clássico. Então, aliás, esse é um dos musicais infantis mais famosos que tem. Então, como foi pra você, sabendo dessa responsabilidade, já tinha, obviamente, uma expectativa com o público, a coisa de ser um clássico, e você fazendo um personagem que já foi tão remontado, tão famoso, obviamente. Então, como foi pra você participar dessa superprodução, que dentro dos moldes do teatro brasileiro é uma superprodução, e fazendo esse personagem que é tão particular, tão clássico, tão característico, assim? Pois é, responsabilidade, né? Eu não quis, assim, assistir muita coisa, porque tem um monte de coisa. Você joga no YouTube, tem lá um monte de espantalho pelo mundo inteiro. E aí eu fiquei com medo de assistir, porque eu tenho uma coisa com imagem muito forte, assim, então eu tinha medo de assistir e acabar viciando a minha memória do que eu tinha visto e acabar tentando construir o personagem com a memória que eu tinha do que eu tinha visto. Então eu procurei não ver muita coisa, assim. Mas com relação ao que você falou, a responsabilidade de estar fazendo. A sensação de estar fazendo. Então, a sensação é maravilhosa, porque é muito lúdico, é muito diferente da maioria das coisas que eu já fiz, que eram mais reais, assim, mais com uma outra abordagem, né? Aqui é um mundo de Oz, então começa a peça no Kansas, que é tudo em tom sépia, é tudo meio marrom, amarelo, e quando chega em Oz é uma explosão de cor, então isso é muito lúdico, isso é uma coisa que eu não tinha participado ainda. E seus últimos espetáculos foram todos musicais, coincidência ou não, foram. Você sempre focou no teatro musical, ou foi uma coisa que foi acontecendo? Nunca foquei na vida, eu nunca imaginei, assim, na minha vida mesmo, que eu pudesse fazer teatro musical, porque sempre gostei de cantar, mas sempre foi meio que um hobby, assim, e continua sendo. Eu costumo dizer que eu sou, na verdade, um grande cara de pau, porque eu eu sou cara de pau, eu vou ali e eu canto, assim, eu dou meu jeito, sabe? Não tem uma segurança absurda em cantar. E qual você gosta mais de fazer, o teatro musical ou os não musicais? Os que focam, por exemplo, mais no trabalho do ator? O que eu gosto mais é muito diferente, né? É engraçado, faz tanto tempo que eu não faço, porque desde o Despertar da Primavera, tudo que eu fiz depois foi musical, então meio que parece que quase como se eu não lembrasse, assim, como é fazer um espetáculo que não fosse musical. Mas eu acho que eu sinto falta, assim, de uma coisa que não cante, mas nem só isso, assim, mas também porque o musical acontece o seguinte: quando você está numa cena de um musical, você está dando um texto que é um texto falado e começa uma música, acontece uma coisa que você é transportado para um outro lugar, e a intenção da música é justamente isso, né? E trazer o público para perto, porque a música tem essa capacidade de entrar na gente com mais facilidade, né? Então eu acho que num musical, ou seja, numa peça não musical, um texto só falado, eu acho que existe um desafio maior em fazer essa conexão com o público. Então eu acho que isso talvez seja um desafio que eu sinto um pouco de falta. Bem, esse espetáculo, essa montagem do Mágico, ela não é necessariamente infantil, né? Era para todas as idades. Sim. Inclusive com algumas piadas bem adultas. Tem. No texto. Tem. O que você achou dessa licença dada ao texto? Eu acho ótimo, assim. Eu acho que tudo tem um limite, né? Mas eu acho que isso abre para o tempo de hoje, assim. Não que necessariamente as piadas possam ser quaisquer e as crianças possam ficar assustadas ou elas que engolam, não é isso. Mas eu acho que a gente está montando um espetáculo muito antigo.
em 2012. Então eu acho que cabe essa licença. Atualizado. Eu acho que é importante. E a recepção das crianças, porque apesar de não ser infantil, tem um grande público nesse sentido, por ser um clássico infantil, é claro. Você consegue sentir essa recepção das crianças com o personagem, com você, com o espetáculo? Como é a sensação de trabalhar com esse público também? É engraçado, porque assim, como esse teatro aqui é muito grande e o palco é um pouco mais alto, a gente escuta pouco assim a plateia. A não ser que é um dia que assim, a plateia esteja muito falante, as crianças estejam muito loucas, muito excitadas, querendo muito ver a peça. Aí a gente escuta umas risadas, uns choros, é engraçado, escuta de tudo. Mas tem um momento na peça que a gente desce, faz uma volta pela primeira fileira da plateia. E aí ali é um momento que sempre é meio que o termômetro, assim, porque é quando tem a mãozinha, ele vai espantalho, aí eu falo, oi! E aí é aquele momento que a gente tem mais contato, assim, com a plateia, que a gente, né, mais de perto, assim, que dá pra ouvir, que você pega na mãozinha da criança. E tem muita gente que escreve depois, assim, pro e-mail, por Facebook, falando, as mães escrevem, o momento que a minha filha mais amou foi o momento que vocês desceram na plateia, quando você deu a mãozinha pra ela. Então acho que isso é importante, né? Eu acho que para as crianças ver aquela figura ali no palco e poder tocar e poder estar perto, acho que faz parte do imaginário delas, tá? Mas acho legal. Bem, e antes do Mágico você estava fazendo um outro espetáculo, que é um musical também. Sim. Outro universo, bem mais complexo, mais forte. Sim. Que é bem longe do arco-íris, que é o Hedwig e o Centímetro Enfurecido. Então me fala um pouco, como foi a construção desse personagem que foi tão tenso assim pra você, que era visível no palco pra quem assistiu? Tenso mesmo. Então, o Hedwig foi muito louco, assim, porque se trata de uma transexual, né? Roqueira. Então, assim, juntando tudo que tinha ali naquele pacote, que vem o pacote, o personagem tem um pacote, né? O pacote do que ele pensa, como ele age, como ele pensa, como ele se move, qual é a história dele. Então, assim, o pacote inteiro do Hedwig era bem pesado, que era um universo de rock and roll, era um universo de bebida e droga, em que ela contava a história dela toda, que é uma tragédia, uma desgraça a história dela, mas ela conta com um certo humor, com uma certa ironia, então isso fazia a peça ser um pouco mais leve e tal. Tinha essa dualidade. Então a construção, cara, foi muito doido, assim, foi muito pouco tempo de ensaio. As apresentações aqui no Rio, no espaço do Nanini ali, o Galpão Gamboa, e existe a possibilidade também de um desses dias de apresentação ser apenas um show com o John Cameron Mitchell, que é o cara que criou esse personagem na Broadway e que fez o filme, escreveu o roteiro e atuou no filme. Então, assim, uma puta responsa subir no palco com ele pra cantar. Como foi sair de um personagem assim tão polêmico pra ir pra um personagem tão leve do universo infantil como o Espantalho? É bom dar um respiro, sabe, é um outro lugar, não é um alívio, porque eu não tava assim pressionado, eu me divertia muito fazendo o Hedwig, até porque na última fase, na temporada que a gente fez, nas últimas, começou com o Paulinho Vilhena e depois veio o Felipe Carvalho, que é nosso colega de universidade, nosso amigo. E então foi uma delícia, assim, porque, imagina, ele é uma figuraça, a gente tem uma super intimidade. Divertido, e a gente divertia muito, assim, horrores. Então, vir de lá pra cá é gostoso porque é um outro universo, assim. E voltar pra lá em novembro, se realmente acontecer, vai ser uma delícia também, de novo. Que bom. E o Mágico de Oz também tá se despedindo aqui do Rio daqui a pouco, né? Tem mais 3 semanas, só vai até dia 7 de outubro. E depois, vocês vão fazer temporada em outros estados e em outros lugares? Então, a princípio, existe a possibilidade do espetáculo ir para São Paulo. Mas é certo? Não, tá certo que o espetáculo vai, mas a gente ainda tá vendo, enfim, se todo mundo vai e tal, mas a previsão é que estreia dia 22 de fevereiro em São Paulo, no Teatro Alfa, que vem, então dia 22 de fevereiro. Tem umas fériasinhas de 3 meses aí, e ficaria 3 meses em São Paulo, então de 22 de fevereiro pra frente. Eu não tenho cérebro, né? Só paia. Então não consigo tomar nenhuma decisão, entende? Que diabo você quer com a cabeça? Pra pensar que nem se pensa e enxergar a diferença entre os issos e os aquilos que eu já vi.
É isso aí, gente. Essa foi a entrevista com o ator Pierre Baitelli. E para quem quer ver um pouco mais da versatilidade desse ator, ele está esse mês no Festival do Rio com um longa Estado de Exceção. E o Mágico de Oz também se despede esse mês do público carioca. Fica até o dia 7 de outubro, depois só pra galera de Sampa. Às sextas, sábados e domingos, 8 horas sextas e sábados. Tem sessão extra aos sábados, 4 horas da tarde. E aos domingos, às 13 e às 7. Vários horários pra não perder mesmo, hein? É com você, Jones. É a Bárbara. E eu tô aqui para fazer a nossa tradicional enquete de rua. E aproveitando que a gente tá nesse clima de mundo mágico, do Mágico de Oz, hoje a minha pergunta é o seguinte para as pessoas. Se existisse um lugar além do arco-íris, o que você gostaria de encontrar lá? Você consegue entrar no mundo da magia, no mundo lúdico, da fantasia? Claro, por que não? Ah, dá pra entrar, cara. Sim. Não. Acho que não. Depende do contexto, da hora, assim. Tem horas que a gente realmente precisa fugir da realidade um pouco. Mas e aí, para poder enfrentar essa batalha da vida dura aí da gente pela frente? O cara tem que ser realista, né, cara? Existe uma música no Mágico de Oz que é a seguinte, que diz que existe um mundo além do arco-íris. Se existisse esse mundo além do arco-íris, o que você gostaria de encontrar lá? Um pote de ouro, como todo mundo diz, né? Com um pote com bastante ouro, né? Sei lá, comida, chocolate. Um pote de ouro. E acho que lá não vai encontrar nada. E se eu dizer pra você que com essa crise toda que tá rolando aqui no Brasil, o pote de ouro lá tá esgotado. Não tem opção de encontrar o pote de ouro. O que você gostaria de encontrar lá? Eu só queria encontrar paz, felicidade, né? Que é o que a gente tá precisando nesse momento. Minha princesa. Só um pouco mais de paz. Ai, muitos gays. Muitos gays, eu adoraria dançar. Uma princesa pra fechar comigo. Um pouco de paz, né, mano? Porque hoje em dia, mano, é uma luta do caramba. Então, você não acha que seria interessante encontrar uma parceira, uma mulher bacana além do arco-íris? Tô correndo de compromisso, cara. Se esse arco-íris estivesse aqui, você tem coragem de fazer o pedido pra ele? Vamos chamar o arco-íris aqui? Vem cá, arco-íris. Oi, você quer uma princesa? Você, no caso, é uma princesa, podia ir como amigo. Eu sou uma princesa, o senhor não tá vendo? Olha, moleque. O que você quer de mim? Eu posso realizar todos os seus desejos. Eu sou a Íris. Ou você prefere perguntar pro arco? Quem é o arco? O arco sou eu. Pô, tem arco-íris. E a Íris sou eu. E se eu te levar pro outro lado do arco-íris comigo? Aí fica difícil. Vamos lá, vem cá que eu vou te mostrar o Não, outro não. lado do arco-íris. Esse arco-íris aí é meio macabro. Vem cá que eu vou levar você pra pegar. É isso daí, pessoal. Depois de algumas tentativas frustradas, o nosso arco-íris não conseguiu resolver todos os pedidos que foram feitos aqui. Mas e ele? Será que ele também tem algum pedido pra fazer além do arco-íris? Vamos ver? E aí, arco-íris? Oi, tudo bom, querido? Tudo ótimo. Diz aqui pra mim, você também tem algum pedido pra fazer além do arco-íris, pro próprio arco-íris? Então, querido, eu gostaria de pedir um pouco mais de masculinidade pro meu personagem no próximo. É isso daí, galera. Pra quem não conhece, esse aqui é o Alex, o nosso repórter, que vai dar uma força aí pra gente nos próximos programas. Não é isso, Alex? É isso aí. Tá bom, Alex, pode deixar, já acabou a brincadeira, é você agora, repórter. Bacana? É isso aí, galera. Continue curtindo nossa página no Facebook e no YouTube. E tamo aí. Valeu!